Meu bom dia carinhoso a todos vocês, queridos irmãos. Hoje não conseguimos fazer a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook devido a um problema técnico na minha internet aqui em casa. Mas eu agradeço a todos vocês pela paciência. Então, eu resolvi aqui gravar a mensagem do culto e daqui a pouco eu vou subir lá na página e vocês poderão assistir durante a semana. Estamos vivendo num momento bastante delicado. Conforme as autoridades do nosso país têm deixado claro, não é hora de sair de casa. É hora de obedecer às autoridades. É hora de ser submisso. Isso requer paciência, requer determinação da nossa parte e também saber como aproveitar bem esses momentos que nós estamos vivendo. Aproveite, conviva com a sua família, tenha mais intimidade com Deus, dedique tempo para a oração, dedique tempo para o estudo. Não deixe que nada possa o abater. Deus com certeza estará cuidando de todas as nossas necessidades. Ele sempre o fez, ele sempre o fará. Então não é hora de nós nos desesperarmos. Um grande abraço a todos vocês e espero que Deus possa conduzir a nossa vida sempre. Vamos buscar a presença dele em oração. Senhor, a tua palavra será aberta nesse momento e queremos ouvir o teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Que a tua palavra venha trazer para nós uma mensagem de esperança, de determinação e de mudança de vida, que é isso que nós precisamos para nos preparar para o retorno do Senhor Jesus. Eu peço a tua direção, ó Deus, guia nossos passos, nossos caminhos. Fala através do teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta manhã, pensando em tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta, eu resolvi falar da parte prática da nossa vida, da nossa experiência como crentes. Eu não quero me focar hoje de manhã em tudo que a mídia está falando, em todas as lives que você vai ouvir, você vai encontrar uma mensagem para o tempo presente, mas focado um pouco de como diminuir a ansiedade, de como vencer todas as dificuldades. Nesta manhã eu quero abrir a Bíblia e a gente conversar sobre um dos maiores desafios que nós enfrentamos como cristãos. De uma vida coerente, digna e justa e humilde diante do Senhor. Então o texto que eu escolhi está aqui em 1 Samuel, capítulo 18. E nós vamos ler os primeiros 14 versículos. 1 Samuel 18, dos versos 1 até o verso 14. A leitura bíblica fala assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas de seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante,
Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Sabe que a leitura desse texto me traz à mente muitas ideias. E aqui as ideias principais estão acontecendo num contexto de guerra. Estamos hoje passando por um contexto de guerra. E o nosso inimigo é um inimigo invisível. Mas como em todas as guerras, os nervos vêm à flor da pele. E não foi diferente aqui nos dias de Davi. Os nervos de todos estavam à flor da pele. Davi parece ser o único que não estava assim atormentado, porque Davi tinha uma intimidade muito grande com Deus. E aqui mora o segredo. Se você quer ter controle emocional e raciocinar de maneira correta, e tudo que você empreender e fazer ou fizer daqui para frente, para que tudo dê certo, você vai ter paz. O segredo é confiar em Deus. Davi era dono de uma confiança em Deus invejável. Desde o momento que disseram para ele que o gigante Golias filisteu afrontava o exército de Deus, Davi diz: ele não é nada, eu estou com Deus e Deus vai me dar a vitória. E assim ele foi e assim ele agiu. E Deus deu para ele vitórias não somente sobre o gigante, mas a apreciação de todo o povo de Israel. Mas o grande domínio, a grande vitória que Davi tinha, era sobre as suas emoções. Era sobre o seu ser pessoal. Mas nesta manhã nós encontramos esse relato, o rei Saul, em total desequilíbrio. Desequilíbrio emocional, psicológico e espiritual. O epicentro de todo o desgaste de Saul se dá aqui entre os versos 5 e verso 9, que nós acabamos de ler. O contexto é simples de entender. Há poucos dias, Saul, que estava ao longo do seu reinado, do longo reinado de 40 anos, caindo no desagrado de Deus, porque se afastava gradativamente de Deus, recebe inesperadamente uma visita do profeta Samuel. E quando ele vê o profeta Samuel não passa a mão na cabeça. Claramente Samuel disse: olha, Deus já não se agrada mais de você como rei, seu reino passará para um outro. E desde aquele dia, quando Samuel tentou se afastar de Saul, Saul o segura pela mão no seu manto, mas o manto se rasga. E Samuel olha para Saul e diz: assim como você rasgou as minhas vestes, de hoje em diante, o seu reino foi rasgado e passará a outra pessoa. Bom, a partir desse momento, Saul não tinha mais paz. Parece que todas as pessoas que se deparavam diante dele eram um adversário ou uma ameaça para tomar o seu reino. Mas
A flor da pele estava toda a nação, porque durante vários dias o gigante Golias confrontava o povo, nenhum dos soldados se animava, todos recuavam, inclusive o rei, e ninguém enfrentava o desafio do gigante Golias. Dado este episódio, aparece Davi. É nesse contexto que o pequeno pastor de ovelhas aparece e surge. No contexto de ansiedade, no contexto de tristeza, de temor, de falta de segurança, de paz, Deus sempre tem os seus pequenos Davis. Na hora que ninguém menos espera, aparece alguém com as características de Davi. E quando Davi aparece, confronta o gigante, derrota o gigante, corta a cabeça do gigante e carrega pelos cabelos aquela cabeça, e eles voltam da guerra. Então, os versos 6 a 8, aqui, desse texto que acabamos de ler, ele está relatando um retorno da guerra. E olha que retorno, todos os soldados e todos os exércitos que conquistavam vitória, eles tinham por prática entrar marchando na cidade e declarando a vitória e honrando ao seu Deus no contexto de Israel. Assim estava a nação toda. As mulheres deixaram de olhar as panelas no fogo, as crianças correram para as ruas e todos começaram a pegar tambores, instrumentos de música, instrumentos de corda, e todos começaram a fazer uma grande festa, um grande barulho de alegria e de vitória, porque o gigante Golias havia sido derrotado. Mas a flor da pele estava Saul, porque quando volta, ele já estava desmoralizado, porque ele mesmo não havia conquistado o seu inimigo. Mas Davi ia conquistar a vitória não para si, Davi conquistar a vitória para toda a nação. E o rei era parte disto, era o seu reinado, e Davi era um súdito fiel. Contudo, quando retornam, uma sensação estranha acontece no coração de Saul. Por quê? Porque ele ouviu o cântico das mulheres. E vocês podem prestar bem atenção que a estrofe principal do cântico dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isto enfureceu de tal forma ao rei Saul que a partir de então ele passou a olhar para Davi não com bons olhos. Sabe aquela coisa de que você diz assim, marquei, estou marcado, ou marquei alguém e pelo resto da minha vida essa pessoa, eu não engulo mais essa pessoa? Assim estava Davi. Assim estava Saul para com Davi. Veja que coisa, ele era o rei, ele tinha tudo em suas mãos, mas ele estava inseguro. E o texto segue dizendo que daquele dia em diante temia Saul a Davi. Bom, dado todo esse contexto, que coisas nós podemos tirar de lições práticas para este incidente? Bom, o primeiro aspecto que eu posso analisar aqui com vocês é que este texto, ele fala de uma força invisível que pode destruir o próximo, mas antes de destruir o próximo, ele destrói a si mesmo. Ou seja, se você for dominado por esse sentimento, por esta reação e agravado por esse vírus contaminador, a primeira coisa que esse vírus vai fazer é destruir você mesmo. E depois que a derrota para você for impregnada, então a derrota para o próximo. E de que eu estou falando? Estou falando da inveja. E o título que eu daria para esse sermão hoje é a autodesconstrução. Quando a gente é dominado pela inveja, nós estamos nos autodestruindo ou autodesconstruindo. E quando a gente entra nessa temática, nós encontramos então 3 pontos para analisar no relato que nós lemos agora. O primeiro ponto é a inveja. O segundo ponto, o vício da inveja.
E o terceiro ponto, como é que nós podemos nos livrar da inveja? Bom, vamos analisar cada ponto rapidamente. O primeiro ponto que nós podemos analisar aqui é a própria inveja. Quando a gente começa a analisar a questão da inveja, nós entramos então em 3 aspectos pertinentes à inveja. A seriedade do tópico da inveja, que muitas vezes não é levado a sério. Segundo ponto, os sinais de que a inveja está chegando. E o terceiro ponto, o poder que a inveja exerce sobre nossa vida. Falando sobre o primeiro tópico, que é a seriedade da inveja, geralmente a inveja ela começa dentro do círculo íntimo da nossa relação e geralmente dentro da nossa família. Às vezes a inveja vem entre o marido e a mulher, às vezes a inveja acontece entre os irmãos. Eu não sei se você se lembra, desde quando você era criança, eu fazia uns testes macabros com a minha mãe e às vezes com meu pai. Éramos 9 filhos e volta e meia eu punha os dois em teste perguntando: mãe, pai, qual de todos os filhos você gosta mais? Eu acho que você também já fez essa experiência. E se você já fez, é uma experiência drástica e rude. Mas a sabedoria natural do meu pai e da minha mãe foi sempre dar as respostas. Minha mãe dizia: gosto de todos. Mas mãe, de qual você gosta mais? Filho, gosto de todos. Era a maneira sábia para não brotar no coração de nenhum de nós a questão da inveja. Na história de hoje, a inveja surge num contexto de liderança do rei Saul, do exército militar e na ameaça que Saul passa a sentir depois da vitória de Davi com o gigante Golias. O que é que estava acontecendo? Saul era o rei de Israel, mas estava desmoralizado. E a desmoralização de Saul se dava por causa da desobediência a Deus e porque o Espírito de Deus já havia se retirado dele. E diz a palavra de Deus que quando o Espírito Santo saiu de Saul, um espírito maligno passou a atormentá-lo de maneira constante. Nós encontramos isso lá em 1 Samuel 16, no verso 14. E agora no texto que nós lemos também já fala novamente que o espírito maligno volta a tomar conta dele. E assim foi em todos os seus dias até a sua morte. Quando uma pessoa se afasta de Deus, todos em sua volta sentem os efeitos. E os primeiros que são afetados são os membros da família. E Saul tinha uma linda família. Se você vai ao relato da Bíblia, Saul era casado com Ainoã, que era filha de Ahimaaz. O casal tinha 3 filhos e 2 filhas. Os filhos, o mais velho era Jonatas, o herdeiro do trono. Depois vinha o Isvi e depois Malquizua. As meninas, a mais velha era Merabe. Esta foi prometida em casamento para quem derrotasse o gigante Golias. Então, quando Saul enfrenta o gigante e não consegue vitórias, e ele vê que o exército dele está todo desmotivado, ele cria uma motivação. Quem derrotar esse gigante, eu vou dar a minha filha em casamento, a mais velha, eu vou dar muitos bens, e toda a família dele estará isenta de pagar impostos pelo resto da vida. Quando Davi ouviu essa afronta, ou não essa afronta, mas esta oferta, ele diz: eu vou enfrentar, não porque eu quero esses presentes, mas talvez também ele estivesse pensando nos presentes, mas eu vou derrotar esse gigante em nome do Senhor, porque ele está afrontando o exército do Senhor. E quando a gente coloca os interesses de Deus em primeiro plano, Deus acrescenta as bênçãos, as vitórias. Então, essa filha, a Merabe, era a prometida para casamento, e Davi conquistou o direito de se casar com ela. Bastava agora Saul dá-la em casamento como prometera, mas Saul não faz. Ele dá
essa mulher, esta filha Merabe, como esposa a Adriel, o Meolatita. Nem judeu era. Então vejam só que prejuízo. A pobre mulher poderia ter sido a esposa do futuro rei, mas agora se torna a esposa de um qualquer que a gente nem sabe qual que era a sua procedência. A caçula chamava-se Mical. E foi com esta que Davi se casou, e essa se tornou, digamos, a primeira dama de Israel. Agora, que efeito trágico quando uma pessoa se afasta de Deus e é dominado pela inveja. A autodestruição e a autodesconstrução daquele personagem forte que era o rei de Israel, Saul, começa a acontecer. E em volta a sua família começa a sentir os efeitos. Nós não podemos deixar de passar por alto o fato de que o rei não está cumprindo a sua promessa. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente promete em cumprir. Agora, os sinais da inveja são bem claros, porque o epicentro acontece aqui quando Davi volta. E a multidão cai na euforia com aquela música, mas as mulheres protagonizam esta música extremamente de louvor, de adoração, de gratidão para os líderes de Israel. Claro, gratidão a Saul por 1000 e gratidão a Davi por 10.000. Justo, o cântico era justo, não há nada de errado com o cântico. Mas quando você está se autodesconstruindo, tomado pelo sentimento de inveja, qualquer coisa que se faça é algo imenso de suportar. E para Saul, o cântico era terrível. O ciúme, então, aflora e da celebração ele parte para a exterminação. Diz a Bíblia que no lugar de comemorar, de admirar as promessas e o cumprimento das promessas de Deus sobre aquela guerra, ele rejeita a Davi, passa a ter ciúmes, e o ciúme é brotado por causa do medo. Ele olhava para aquele pequeno menino e dizia, será que ele é que vai tomar o reino, como disse Samuel? Então, ele não cumpre nada do que ele promete para o menino. A filha ele dá em casamento para outro. E agora pretendia que o jovem Davi fosse eliminado. E ele começa, então, uma série de estratégias para eliminar o menino. Primeiro, ele coloca ele no meio das guerras para comandar exércitos. Mas Davi não era um homem experiente em guerras, ele era um pastor de ovelhas. Mas Davi não temia nada. E a partir do momento que ele está diante das guerras, ele faz o seu melhor, ele lidera e tudo que ele faz é bem sucedido. A intenção do rei era que ele, ao enfrentar como comandante inexperiente, fosse exterminado pelo inimigo. Quando ele percebe que Davi consegue ter êxito e não é exterminado, ele percebe uma reação dentro da sua própria casa. A filha mais jovem, a Mical, começa a gostar de Davi. E alguém já vai e conta para Saul. A Mical está gostando de Davi. Então Saul diz, opa, essa é uma chance. Vou cumprir a promessa de dar a filha, que eu não fiz até agora, mas eu vou colocar essa filha para ele que se tornar o meu genro, mas que ela possa servir de laço para exterminar esse menino. Vejam que sentimento macabro, né? Às vezes a gente ouve piadas e anedotas sobre as sogras que não gostam do genro ou da nora, mas aqui nós encontramos um sogro querendo exterminar o seu próprio genro. Quando ele percebe que Davi, quando essa notícia chega a Davi, que o Saul está dando a segunda filha em casamento, Davi diz, olha, eu não tenho nada, eu sou de família pobre, e aí é uma família rica, e eu não tenho como pagar esse dote, eu não tenho como ser digno de cumprir tudo isso daqui. Então ele dá uma tarefa mais terrível ainda para Davi.
Saul diz: olha, então você não tem como pagar, eu gostaria que você pegasse 100 inimigos judeus e você trouxesse aqui uma espécie de prova de que você matou, trazendo para como se fosse um dote, né, os 100 prepúcios desses judeus, desses filisteus mortos. Davi, um homem destemido, contrata um exército, amigos seus, e vai ao exército dos inimigos, e em vez de trazer 100 prepúcios, ele traz 200. Assim era Davi. Tudo que ele fazia prosperava. Quanto mais ciúmes, mais desejo de morte. Quanto mais perseguia, mais sucesso Davi tinha. É incrível a gente pensar sobre isso daqui. Quanto mais você odiava, quanto mais Saul odiava Davi, mais Davi prosperava. Quanto mais você odiar alguém por causa do ciúme, da inveja, mais Deus vai fazer prosperar o outro e menor você se tornará. A autodestruição estará acontecendo. A despeito de todos esses sinais de amor para com Davi, da parte do povo, da própria família, porque Mical amava Davi, mas Jonatas, o cunhado, também amava Davi. O único que não amava Davi era Saul. O único que estava infeliz era Saul. O único que não tinha razões para alegria era Saul. Talvez a gente possa pensar, né? Quando a gente estiver triste, abatido, se é um problema de todos ou é apenas um problema nosso. Talvez é hora de a gente olhar em nossa volta e perceber que pode ser que o problema seja eu mesmo. E a inveja, ela mata. Antes de tomar conta completa do coração, seus dois principais sinais aparecem. A inveja tem 2 sinais básicos. O primeiro sinal de que você está sendo tomado por inveja é a comparação. E o segundo, o ressentimento. Veja só, a comparação de Davi e de Saul com Davi era por causa da música. As mulheres cantavam: Saul venceu milhares e Davi os seus 10 milhares. Então, quando a gente entra nesse barco de ficar comparando os nossos resultados, nossa vida, nossa família, nosso carro, nossas posses com a do outro, aí nós começamos a ter um sinal nítido de que estamos sendo tomados pelo poder da inveja. O rei inveja Davi por aquilo que nem mesmo Davi tinha, que era o reino. Que lhe falta agora, se não seja apenas o reino. O reino era dele, ele estava no reinado, mas ele já estava invejando as possibilidades. O que o rei invejava era o que Davi tinha. De fato, Davi tinha o que ele gostaria de ter e não estava tendo, que era o prestígio e a admiração de todo o povo. E olha que ele era o rei e Davi apenas um menino pequeno, pastor de ovelhas. O segundo sinal de que nós podemos estar sendo tomados pela inveja é o ressentimento. Todos os demais pecados levam uma sensação de prazer momentâneo para depois a gente sentir, pequei. Por exemplo, se você é dominado pela glutonaria, é muito boa no momento que você está dentro da comida. A luxúria, os prazeres do sexo, tudo é muito bom. A ganância, tudo isso traz o seu momento de prazer tempestuoso, em que você não desfruta de tristeza, mas de alegria. Pecar, às vezes, é agradável e bom. Mas a inveja, ela não te dá esse luxo. Desde o princípio, quando a inveja chega no coração, ela suga toda a alegria do coração imediatamente. Isto é o que significa ser invejoso. A inveja destrói a habilidade de se assentar, de curtir a alegria por um momento sequer. Você está sempre comparando, sempre sentindo-se ameaçado, você não pode expressar alegria por nenhuma conquista, porque você nunca está satisfeito. Você está sempre ressentido, sempre amargurado, sempre com pena de você mesmo, e você nunca está feliz. Isto é o poder da inveja. São os sinais da inveja. Agora, o poder da inveja mesmo, ele surgiu
lá no céu. Você lembra que Lúcifer estava no céu? Pastor, peraí, pastor, onde mesmo que Lúcifer estava? Estava no céu. Estou falando do céu, entendeu? Tem lugar mais precioso, mais completo e mais perfeito do que o céu? Mas a inveja entra no coração de Lúcifer, mesmo no céu. E eu posso imaginar os pensamentos de Lúcifer. Ó, eu sou sempre o número 2. Ele queria ser o número 1. Mas o número 1 sempre foi Jesus. E sempre será Jesus. Porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Só que a inveja tornou impossível a Lúcifer curtir a felicidade do céu. O que eu quero dizer é, se a inveja foi capaz de levar Lúcifer a não se sentir feliz estando no céu, o que a inveja poderá fazer você sentir enquanto você está aqui na Terra? O que a inveja poderá fazer com a sua vida se você não tomar cuidado? Ela exerce um poder inestimável. Pense agora no outro episódio, Jardim do Éden. Quem é que está no Jardim do Éden? Adão e Eva. Estou falando do Jardim do Éden, paraíso, onde não tinha morte, não tinha doença alguma, não tinha dor alguma, não tinha sofrimento nenhum e comida todo dia. A única coisa que Adão e Eva tinham que fazer era conversar com Deus, trabalhar e curtir aquele spa. Tá vendo? Então, aquele lugar era maravilhoso e perfeito. Mas agora você pode encontrar Adão e Eva tendo o seguinte pensamento de inveja. Mais ou menos assim. Aposto, diz Adão e diz Eva, que esta árvore, que a gente não pode tocar e nem comer, é a melhor árvore do jardim. E é justamente nela que nós não podemos tocar. A inveja está sempre desejando algo que você não tem. A inveja simplesmente fez o jardim do Éden ser insuficiente para o casal. Levou o casal a não se contentar com tudo que eles tinham e desfrutavam dentro do jardim do Éden. Que coisa terrível, que poder a inveja exerce sobre o coração do homem. A inveja, quando ela toma um espaço, ela gera uma espécie de escravidão, que é o segundo tópico que nós trabalharemos. O vício da inveja. Onde a gente encontra o vício da inveja nessa história? Nós encontramos nos versos 10 e versos 11. Na expressão que fala, no dia seguinte. Olha, o verso 10 fala, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Essas duas expressões, no dia seguinte, mostra uma questão de espiral. A inveja volta, a inveja vai e volta. Um ciclo contínuo que não tem fim. Então, no dia seguinte, e depois outra vez no dia seguinte, e no dia seguinte, a vida de Saul passou a orbitar em torno da inveja. Cada pensamento, cada atitude, cada estratégia de Saul, daquele dia em diante, era dominado pela raiva, o sentimento de destruição. Eu não suporto esse Davi. Mas Davi era amado por todo mundo, menos pelo invejoso. Então, esse vício, ele se estende para a vida. A gente tem que cortar o fio, tem que romper. E se a gente não fizer isso, um dia e o outro dia e o outro dia a inveja voltará. Pensemos, por exemplo, no exemplo de Caim e Abel. Os dois filhos de Adão e Eva. Os dois irmãos trazem uma oferta ao Senhor. Lá em Gênesis 4, 3 a 8 fala. Deus se agrada da oferta de Abel. Diz a palavra, Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Mas o texto continua dizendo que Deus, ao mesmo tempo que se agradou de Abel e da sua oferta,
não se agradou de Caim e nem atentou para a sua oferta. Então a reação de Caim foi de ira, semelhante à reação que Saul tinha com Davi. Em vez de se alegrar com o sucesso de Davi e de toda a nação, ele tem raiva, ira. Assim Caim com seu irmão Abel. E a ira faz Caim criar um plano diabólico. Movido pela inveja, ele mata seu irmão, leva ao campo e mata seu irmão. A inveja concebe a ira e a ira mata. O primeiro a morrer não foi Abel. O primeiro a morrer foi Caim. Porque quando Caim pega algo e atira e agride Abel e destrói Abel e mata Abel, é porque ele já estava morto espiritualmente por dentro. Ele já havia autodestruído a sua vida. Vejam bem, a gente tem que tomar cuidado. Um outro exemplo bíblico muito forte, que me fala muito, é o exemplo de Abimeleque, um dos filhos de Jerubaal, que é o nome dado a Gideão. Este tivera 71 filhos, contando com Abimeleque. E depois da sua morte, a disputa, quem é que vai reinar, quem é que vai governar, quem é que vai ser o juiz entre nós. Nós temos que lembrar que Abimeleque era filho de Jerubaal com uma serva. Portanto, ele não tinha os mesmos direitos legais de ter a herança e de ser o líder entre os seus irmãos. Mas ele não estava contente com essa situação, era muito desconfortável para ele. E ele queria algo superior, algo grande. Então, Abimeleque trama politicamente uma estratégia. Reúne os seus 70 irmãos e ele tem um diálogo político de boa fé, de boa índole. E ele trabalha o bastidor e ele fala para todos os irmãos: olha, nosso pai é falecido e eu acho que não tem como 70 governarem. Nós temos que, entre nós, ter alguém que possa ser o líder e que os outros passem a respeitar, e esse seja o líder de toda a nação. Depois do discurso dele, quando ele vai embora, os irmãos, convencidos de que Abimeleque estava bem intencionado, começam a falar para todas as lideranças da nação: olha, eu acho que é melhor a gente colocar Abimeleque, ele tem uma boa fala, boas intenções, e se vocês tiverem de votar, escolham ele. E toda a nação achou uma excelente ideia, estava vindo da própria família. E eles começaram, então, a articular essa questão de que Abimeleque se tornasse o rei. Então, Abimeleque é escolhido, separado como o líder entre eles. Qual a primeira providência que Abimeleque toma depois que ele se torna o líder? Ele contrata algumas pessoas levianas e ele mata os 70 irmãos. Movido pelo medo, pela inveja. Qual desses 70 um dia pode se levantar contra mim? Assim, ao longo da história, grandes reis e estadistas já fizeram também. Exterminaram sua própria família, dizimando a casa com medo de ser substituído. Esse é o sentimento da inveja. O espírito maligno toma conta de uma pessoa que é dominada pela inveja. Isso é o que o texto acabou de falar. E aqui uma coisa que a gente precisa explicar, porque a Bíblia fala que é um espírito maligno da parte de Deus. Bom, será que Deus ele tem essa intenção de destruição? O que nós temos que entender é o seguinte, que a inveja, ela mostra que alguém está no comando da nossa vida. Não é que Deus intencionalmente diz assim: eu não vou mais abençoar você, eu vou tirar o meu espírito de você e vou colocar um espírito maligno. Na realidade, o que Saul estava fazendo todos os dias da sua vida era dizer, em outras palavras: eu já não quero mais andar com o Espírito de Deus, eu não quero ser submisso a ninguém, eu sou o rei, eu quero liberdade. E a partir do momento que ele começa a demonstrar desobediência constante contra
Deus, o Espírito de Deus se retira. E a Bíblia menciona que quando o Espírito de Deus sai, se retira, o outro Espírito toma posse. Não é que Deus envia um outro Espírito. É que uma casa vazia, ela vai ser completada. E se o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é bom, que nos traz bondade, misericórdia, amor, ternura, compaixão, ele se retira e a casa está vazia, o espírito maligno toma conta. Assim foi com Saul, assim foi com Abimeleque e assim foi com vários outros. E um dos 12 discípulos, o caso de Judas. A inveja mostra que alguém está no comando. E se Deus não está no comando, alguém está. Mas eu quero terminar falando para vocês agora como é que nós podemos vencer a inveja. E olha, a maneira de nós encontrarmos libertação para esse sentimento terrível, emocional, desequilibrado da inveja, é a gente atentar para o que fez Jonatas. Olha, voltemos um pouquinho. Falamos até agora de Davi, de Saul, mas o texto começou a falar de Jonatas. O que Jonatas fez que é um passo sábio para a gente não deixar a inveja nos dominar? Vejam só, a primeira coisa que a gente encontra que Jonatas fez, aqui no capítulo 18, é que Jonatas deixou o seu coração ser dominado pelo amor. E quando ele deixou o seu coração ser dominado pelo amor, ele amava Davi, esse amor gerou 3 atitudes extraordinárias. A primeira atitude de Jonatas foi despojar-se da sua própria capa que vestia. E ele dá a capa para Davi. O que isso significa? Naqueles tempos, quando alguém tirava a sua capa, estou falando de príncipes, ele era o de direito ao trono, e ele pega a sua capa de príncipe e entrega para Davi, em outras palavras, ele está dizendo: eu reconheço que Deus está contigo, que Deus o escolheu e que você será o rei. E eu estou disposto a colaborar contigo. E a única maneira de eu colaborar contigo é entregando as minhas armas, as minhas armaduras. E ele entrega a capa. Quando ele entrega a capa, ele está fazendo algo que vai na contramão do pensamento da época. Porque todos diziam: nunca entregue a sua capa para o seu inimigo ou para o seu futuro usurpador. A seguir, além de entregar a sua capa, ele entrega a sua espada. E olha, era como se estivesse dizendo, ao entregar a sua espada, e logo em seguida, ao entregar a espada, ele também entrega o arco, entrega o cinto, ou seja, ele entrega tudo. E quando ele entrega isso, ele está dizendo: eu sou dependente de você, Davi. Você tem supremacia sobre mim. De fato, o que acontece aqui é que tanto Saul quanto Jonatas perceberam que Deus havia escolhido Davi. Os dois sabiam. Só que Saul não aceitou. Saul, em vez de deixar Deus trabalhar no coração dele, ele preferiu derrotar Davi. Mas Jonatas, ele preferiu aceitar. Ele preferiu se entregar. Segunda coisa que Saul faz, além de entregar a sua armadura, despojar-se da capa, entregar a sua armadura, ele agora está disposto a crer que Davi era o instrumento que Deus escolhera para a salvação. E como é que nós devemos tratar dessa situação? Eu colocaria agora: se você quer vencer essa batalha espiritual, você tem que tomar 3 atitudes. A primeira atitude: como devemos tratar uns aos outros. Quando Jonatas trata Davi com amor e demonstra dependência dele e se entrega e confia nele, faz aliança com ele, essa é a primeira demonstração do que nós devemos fazer com as pessoas que estão à nossa volta. Devemos tratar as pessoas com respeito e com amor.
A segunda coisa é que a atitude de Jonatas mostra para nós como é que Cristo nos tratou. Veja, Jonatas é um protótipo de Cristo. Assim como Jonatas tratou a Davi bem, Cristo nos tratou bem. Cristo deu a sua vida por nós. Cristo se esvaziou, entregou a sua vida em resgate por nós. E terceiro aspecto, depois de mostrar como nós devemos tratar uns aos outros, como Cristo nos tratou, a experiência de Jonatas nos mostra como devemos tratar a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Se Jonatas tinha respeito profundo por Davi e o tratou bem e fez uma aliança com ele, isso é uma indicação de que nós também, reconhecendo Jesus como nosso Salvador, dele dependemos para a manutenção da nossa vida, nós devemos tratar Jesus com amor, com carinho e com respeito. E Jesus faz o convite para todos nós. Filho meu, hoje se ouvides a sua voz, não endureça. Se ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu espero que essa seja a sua experiência. Que você saiba tratar bem as pessoas que são à sua volta. Que você possa reconhecer a maneira como Cristo te trata e que você possa retribuir com uma resposta de amor. Em vez de desespero, no lugar da inveja, no lugar do ciúme, entreguemos nossa vida ao Senhor. Confiemos nele e deixamos que ele fará o melhor. Deixe-me orar com você. Senhor, ajuda-nos a eliminar do nosso coração todos os sentimentos ruins. Mesmo nesse conflito, nesse contexto de guerra, onde ficamos dentro de casa, é possível que às vezes nós tenhamos ciúmes e inveja da família do lado, ou mesmo dos próprios integrantes dentro da nossa família. Senhor, ajuda-nos a respeitar a quem tem sucesso, a amar a quem é bem-sucedido. Dá essa graça, que reproduzamos o caráter de Cristo em nós, assim como Jonatas fez com Davi, que nós possamos fazer com o nosso próximo e amar o nosso Deus para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Prepare-se para participar à noite do culto do pôr do sol às 18h30 e logo em seguida a mensagem da pregação com o pastor Luiz Gonçalves na Semana Santa. Fica com Deus, meu abraço.